Convidado. Diogo Sardinha é o convidado de João Matos. O nosso convidado de hoje é Diogo Sardinha, investigador português e atualmente presidente no Colégio Internacional de Filosofia em Paris. Boa tarde, professor. Boa tarde. Para começar, que leitura faz das eleições europeias e o caso concreto da França, onde temos uma extrema-direita, Frente Nacional, com 25% de votos? Olha, a impressão que tenho é que há um grande descontentamento a nível europeu. Esse descontentamento não é exclusivo da França, ele nota-se nos resultados de outros países e mostra mais uma vez que há um fosso que está a ser cavado entre os países do Norte e os países do Sul. Esse fosso representa um perigo cada vez maior para a estabilidade da União Europeia e para a existência da própria União Europeia. Aquilo que nós vemos hoje são países do sul da Europa sacrificados por políticas económicas muito duras e países do norte da Europa que ainda vão conseguindo escapar de uma forma ou de outra a esta situação e vão conseguindo escapar também pela forma como impõem essas medidas duras aos países do sul. Mas no caso da França, este fenómeno da extrema-direita vem de há muitos anos. Como é que se explica que, neste momento, a Frente Nacional seja o primeiro partido nacional em França? Claro, a Frente Nacional existe há vários anos, tem tido momentos, digamos, de maior sucesso e, felizmente, momentos de maior insucesso, porque a política da Frente Nacional é uma política precisamente retrógrada no sentido em que é baseada nas nações de antigamente, como se hoje não houvesse movimentos económicos migratórios que representam precisamente um movimento de mundialização, de globalização. Portanto, a Frente Nacional corresponde, digamos, a uma época, quanto a mim, passada da história da Europa, mas tem um discurso muito atraente para pessoas que hoje em dia, e em França o número de pessoas nessa situação é cada vez maior, pessoas que hoje em dia têm problemas sérios de emprego, de educação, de vida, de estabilidade. Não pensemos que a França está ao abrigo dos problemas económicos que afetam os países do Sul, dos quais eu estava a falar. A França vai ser cada vez mais afetada, aliás, as medidas que têm sido anunciadas de redução drástica das despesas orçamentais vão nesse sentido. Quem é que vai ser sacrificado? Eu receio bem, como é costume, que não sejam aqueles que estão mais bem instalados na vida que vão pagar. O senhor é filósofo, trabalha com conceitos de violência política. Em termos de filosofia política, como é que se explica que a pátria dos direitos humanos tenha uma frente nacional tão forte assim? Não sei se os conceitos filosóficos podem explicar, mas o que é preciso neste aspecto é não olhar apenas para a sociedade enquanto filósofo, é claro que isso é importante, mas olhar para a sociedade enquanto cidadão. E eu considero-me cada vez mais como cidadão europeu, podendo viver em países diferentes, e nesse aspecto, quando eu olho para a sociedade, aquilo que vejo são problemas cada vez maiores para os quais os partidos tradicionais não estão a encontrar resposta e, pelo contrário, eles são muitas vezes os grandes responsáveis da situação. Há anos que os governos europeus governam contra o povo. E é claro que isto se paga mais cedo ou mais tarde. E como é que se paga? Quando o povo se começa a dar conta de que esses partidos tradicionais, no fundo, governam contra ele, é claro que eles vão escolher os partidos mais radicais. E depois associa-se a isto o facto da Frente Nacional em França ter uma estratégia bastante inteligente, a saída do Jean-Marie Le Pen, o afastamento, digamos, da Frente Nacional da figura dele, a entrada de uma mulher que é particularmente hábil na gestão da sua imagem, na gestão do seu discurso, e é claro que a conjuntura é muito favorável e, nesse aspecto, não sei se é preciso recorrer a conceitos filosóficos muito elaborados para compreender a situação atual, que é de uma continuação de um governo europeu contra os próprios cidadãos europeus. Pode-se falar de um drama do presidente Hollande, socialista, os socialistas que não conseguiram nem 15% de votos nessas eleições europeias? Sim, naturalmente. É claro que eu imagino perfeitamente o drama do Partido Socialista francês, o drama do presidente Hollande, mas deixe-me dizer-lhe que esse para mim não é o drama que mais me incomoda. O drama que mais me incomoda é o drama precisamente das pessoas que hoje estão afastadas da política que nós poderemos considerar mais equilibrada porque perderam a esperança nessa política, que é uma política que não serve os interesses das pessoas. Esse é o drama que me preocupa e esses são os dramas que nós vemos explodir, porque há pouco me falava de violência em política, esses são os dramas que vemos explodir nas manifestações das banlieues, dos subúrbios das grandes cidades, que é um sintoma clássico. Esse é o drama que me preocupa verdadeiramente. E, aliás, eu receio bem que, no fundo, o Partido Socialista francês e os partidos que governam no Parlamento Europeu e que ainda assim têm a maioria, eu receio bem que o drama deles não seja ainda suficientemente forte para que eles aprendam a lição. Eu não sei se alguma coisa verdadeiramente
extremamente importante vai mudar na política europeia dos próximos anos. Eu espero que sim, claro, mas não estou muito certo porque eu não sei se esses partidos aprendem a lição tão depressa como deveriam fazê-lo. E na oposição francesa temos também uma direita completamente dividida, quer dizer, os partidos tradicionais para serem governo não conseguem de facto dar uma resposta às preocupações da sociedade francesa e europeia de uma maneira geral. Claro, isso é evidente, mas eu receio que isso tenha a ver não apenas com problemas internos de cada país e problemas internos de cada partido, mas isso tem a ver com uma conjuntura e mais ainda com uma estrutura internacional que foi adotada. Na verdade, os partidos mais tradicionais, que eles sejam do centro-esquerda ou do centro-direita, eles não podem governar como seria necessário, porque eles têm que responder a constrangimentos internacionais aos quais não podem escapar, nomeadamente os constrangimentos dos mercados. Agora, o que seria necessário seria que houvesse uma política europeia que ponha um termo a esta situação e que não admita mais que seja o económico internacionalizado a decidir sobre as questões políticas nacionais e regionais, como por exemplo na escala da União Europeia. Essa extrema-direita europeia vai ter mais força, como é evidente, no Parlamento Europeu. Que análise é que isso tudo lhe inspira? Esses partidos que são eurocéticos, xenófobos? O que eu acho importante seria que os partidos que têm alguma margem de ação e que podem tomar realmente decisões, que não são esses partidos menores dos extremos, no fundo, em termos de decisões políticas parlamentares, é isso que se passa, são os grandes partidos que chegam a acordos e que tomam decisões. Aquilo que eu espero é que eles possam perceber que a situação, tal como está a ser vivida, se está a tornar insustentável. E se eles não atuarem de forma coerente para mudar as grandes estratégias políticas e para intervir em termos internacionais no domínio que a finança e que o mundo financeiro tem hoje sobre as questões políticas, se eles não fizerem isso, é claro que vão perder cada vez mais. Mas o problema, professor, é que eles não estão a entender, porque há bocadinho o senhor fazia referência aos conflitos de 2005 na periferia da França. Portanto, já conhecemos isso tudo e os sucessivos governos e os partidos tradicionais de poder não conseguem dar resposta a essas questões. Bom, isso é a pescadinha do rabo na boca, não é? É precisamente porque eles não aprenderam a lição, que agora, por exemplo, a Frente Nacional aqui tem o resultado que teve, noutros países, outros partidos têm o resultado que tiveram, é precisamente porque a política tradicional não consegue perceber o que está a passar, não é? Agora, quando o senhor me fala no drama, eu compreendo o que quer dizer, no drama de François Hollande, o que me preocupa é realmente o drama das pessoas que dão sinais de descontentamento profundo, são sinais de descontentamento profundo há anos e ninguém as leva a sério. Isso é que é terrível. Num país, França, e o presidente Hollande acaba de fazer uma recente remodelação governamental onde tem um novo primeiro-ministro que, em princípio, devia ter uma posição social mais próxima do povo. Bom, sejamos sinceros, o primeiro-ministro Manuel Valls não faz uma política de esquerda tradicional. Aliás, enquanto foi ministro do Interior, algumas das medidas mais duras que tomou dizem precisamente respeito à migração. No fundo, ele apenas se contentou, e mesmo em alguns aspectos reforçou, a política que vinha de antes, que era a política do presidente Sarkozy. Ora, se os socialistas que são eleitos para mudar de política não apenas mantêm as mesmas políticas, mas em alguns sentidos a reforçam, é claro que eles estão a mostrar que não estão a aprender nada com a situação e precisamente estão a afastar ainda mais as pessoas da política tradicional e a levá-las para caminhos de revolta. E depois é claro que não nos podemos admirar que haja resultados eleitorais deste tipo ou que haja um descontentamento social fortíssimo. Mais uma vez, o paradoxo é que nós não estamos a ver esse discurso político nacional e europeu a mudar. Não há nada que indique que essa estratégia vá ser modificada. Claro, isso é que é terrível e é por isso que nós temos também que perceber, porque no fundo não são apenas as pessoas que votaram na Frente Nacional que estão desorientadas e profundamente descontentes, há muito mais gente que está descontente e cujo voto não se manifesta, digamos assim, nos extremos mais radicais. É preciso que todos nós compreendamos que as políticas europeias não vão mudar enquanto as pessoas não o exigirem de forma mais radical. Felizmente é assim, não é? Porque se com eleições os grandes partidos não aprendem a lição, é claro que vai haver, e aliás já houve, quando o senhor repara naquilo que se passou nos países da Europa do Sul, que se passou na Grécia, que se passou na Espanha, o que se passou em Portugal, com manifestações de grande descontentamento, e aquilo que eu receio é que o descontentamento tenha que se tornar ainda mais forte para que algumas políticas mudem. E o problema é que, entretanto, as pessoas continuam a sofrer, continuam a ter que deixar os seus países para ir encontrar trabalho noutros lugares, e é claro que a desorientação social aumenta e nenhuma
nenhuma zona do globo, nem nenhum país pode crescer e pode ter cidadãos respeitados e cujos direitos são respeitados também quando a situação económica e a situação social se degradam, isso é evidente. O problema é que com esses resultados da Frente Nacional, Marine Le Pen e o pai Jean-Marie Le Pen sentiram-se fortes e vieram logo pedir a dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. É verdade que eles aproveitam a ocasião e fazem, digamos, cumprem o papel deles. É claro que temos que compreender que eles fazem a política deles, não é? Não faz sentido nenhum dissolver a Assembleia, não faz sentido nenhum, falava-se mesmo na demissão do Presidente da República. Estas eleições europeias não são eleições legislativas, nem são eleições presidenciais. Se houvesse eleições legislativas ou presidenciais, o resultado, eu estou convencido, seria completamente diferente. O que não é uma razão para menosprezar o sinal que está a ser dado. Agora também, sejamos sinceros, imagino que um dia a Frente Nacional estaria no poder, não é a Frente Nacional que vai resolver os problemas, como é evidente, ao contrário, vai agravá-los, não é? Que a Frente Nacional exija a demissão, isso é perfeitamente natural na retórica deles, como é evidente. Ninguém cai nessa esparrela, não é? Que comentários é que faz em relação a evidências que temos que há muitos portugueses que vivem aqui em França e que votam na Frente Nacional? Claro, os portugueses não são diferentes das outras pessoas e repara, há portugueses que vivem aqui há décadas. Eles chegaram a uma França que precisava de crescer, que precisava de muita mão de obra. Eles foram bem recebidos, trabalharam, sacrificaram-se muito, mas a maior parte deles acabou por sair bem, digamos eles, e nós, portugueses, digamos assim, esses imigrantes, construíram as suas casas, constituíram as suas famílias, educaram os seus filhos. São pessoas que chegaram aqui com imensas dificuldades, muitas vezes quase sem nenhum apoio, e que se integraram de uma forma ou de outra, que conseguiram trabalhar, e é claro que hoje em dia a situação mudou completamente. Se o senhor falar com algumas dessas pessoas, a primeira coisa que eles dizem é: a França já deu o que tinha a dar, acabou. Ora, quando nesta situação há um discurso que é muito sedutor, que é o discurso da proteção daqueles que já cá estão, contra aqueles que estão a chegar e que vêm disputar os trabalhos, é claro que há portugueses, como pessoas de outros países, que se deixam tentar por este discurso, muitas vezes esquecendo-se que quando eles chegaram também tiveram que ser bem acolhidos. Diogo Sardinha, investigador português e presidente do Colégio Internacional de Filosofia em Paris, era o nosso convidado.